Olá, Rita Fedon, entrevistas começando e de volta eu trouxe para conversar conosco um assunto interessante que é sobre a criança. A outra vez nós falamos sobre a violência infantil e hoje nós vamos falar sobre a erotização infantil. Estamos trazendo de volta Liege Dalmaso, que é a nossa coach em educação infantil para pais e educadora. Liege, satisfação ter aqui conosco e vamos falar novamente sobre a criança, que é um assunto que gera polêmica e gera assuntos e gera programas. Vamos começar. Como é que está sendo vivida a infância hoje? Bom, Rita, boa tarde. Obrigada de novo, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema que é tão pertinente hoje na nossa sociedade, Bom, Rita, hoje nós observamos um enfraquecimento entre a fronteira do mundo infantil e o mundo adulto. Cada vez mais as crianças estão sendo submetidas pela mídia a participar de um mundo adulto em que elas ainda não têm a possibilidade de viver, A gente percebe que os pais estão sendo enfraquecidos na sua autoridade e as crianças estão assim completamente perdidas nesse mundo adulto de hoje. A infância clássica que nós nos referíamos, onde a criança tinha uma brincadeira livre, despretensiosa, em que ela vivia de uma forma mais infantil mesmo e que ela podia ser protegida de um mundo que a mídia hoje traz para ela, essa infância está morrendo. Na verdade, ela já está morta, Essa infância clássica já está morta. O que seria essa infância clássica? Seria aquela fase assim, que nós tivemos, eu, por exemplo, de brincar com as bonecas, os guris brincar de bolinha de gude, de sair de carrinho, daqueles rolemã, de brincar no barro. Essa é a infância clássica que tu se refere? Justamente essa infância clássica em que nós vivemos e fomos protegidos de toda uma erotização e de toda uma mídia que está em cima ali da criança, querendo transformá-la num consumidor ativo, E nós tivemos uma infância assim em que nós realmente brincávamos mais, nós tínhamos um tempo de liberdade maior. Era uma infância protegida. Essa criança hoje, ela está totalmente desprotegida disso. Ela participa de assuntos que são assuntos de um mundo adulto, em que ela não precisava e nem está preparada para vivenciar isso, Então essa infância que a gente fala que era clássica, ela morreu. E como que ela morreu? Ela morreu através de todo esse mundo de informações novas que existem hoje, Pela internet. Eles têm esse acesso total a todo meio de comunicação. E eles não estão tendo o cuidado dos pais, Antes, o que existia? Existia a criança vivia no mundo familiar e na escola. Na escola onde ela ia aprender a ler, a escrever, na escola em que era cobrado um certo silêncio, existia todo um ritual na escola clássica, que hoje não existe mais. Não se consegue mais exigir isso de uma criança hoje, porque ela não tem mais só esses dois mundos, não é só mais o mundo familiar e o mundo escolar, não, ela tem todo um mundo que a internet trouxe para ela, E ela consegue acessar várias coisas e muitas vezes assim, sem o comprometimento real dos adultos que estão ali para direcionar essa criança. Ela não está sendo cuidada. A infância não está sendo cuidada. A criança fica ali na internet, brincando, Os pais nem sabem o que ela está vendo, em que mundo ela anda. E aí, o que acaba? Acaba nós trazendo uma infância delinquente. Nós temos vários problemas até de abusos na infância e até crianças que abusam de outras crianças menores
porque elas têm todo um acesso a uma vida de erotização que ela não deveria estar tendo, ela deveria estar sendo cuidada. Sim, nós estávamos conversando antes, ela estava me contando a história de uma criança de 9 anos que abusou de um menino de 4. É forte, né? Como é que pode, né? Esse porque problema quem social. A gente fica pensando, quem é essa criança de 9 anos, né? Que abusou de um menino? Quem é essa criança? O que ela assiste em casa? Quem são esses pais? O né? que ela viu, né? O que ela vê? De que forma? Como assim? Onde estão os adultos que têm a responsabilidade de estar cuidando e direcionando a vida dessa criança? Os pais não querem, assim, perder tempo, mas eles têm que entender que não é perder tempo, é gastar tempo. E é um tempo precioso, é um tempo que está formando o caráter da criança. É um tempo que não imediatamente, não de imediato, mas que no futuro eles vão se sentir felizes por ter gasto esse tempo com aquela criança. Porque vão ter formado pessoas que vão estar exercendo a cidadania de uma forma correta. Então, nós temos que ter esse cuidado com a infância, né? Os pais precisam. É uma infância liberal, né? Hoje a infância é totalmente liberal, totalmente onde a criança é tratada de uma forma, ela pode tudo, né? Não existe mais tanto o limite, não se sabe mais como fazer, a gente está meio assim perdido. E aí o que acontece? Acontece que a mídia vem com tudo, né? Para transformar aquela criança num consumidor. E aí a mídia dita a forma como aquela criança como ela deve ser, o que ela deve comer, como ela deve se divertir, né? E traz toda uma erotização junto com isso, até através dos brinquedos. Nós percebemos isso nas bonecas, no corpo das bonecas, na forma como as bonecas são vestidas, né? Existe toda essa erotização que passa para a criança através de mensagem subliminar. E a criança, mesmo que ela não tenha assim, o entendimento exato daquilo, mas o inconsciente dela está se formando. Lá no inconsciente dela, essas imagens se formam e mostram como ela deve se comportar. Então fica uma coisa muito difícil, nós percebemos isso muito na sala de aula, nós percebemos muito isso com as crianças. As meninas muito pequenas já chegam na sala de aula maquiadas, vestidas como mini adultos, né? E de uma forma sensual. Que é permitido para os pais. Que é permitido pelos pais, porque os pais não estão prestando atenção na infância. Ou até acho bacana. Até acham moderninho, né? Então, assim, um alerta para que os pais, assim, prestem atenção e respeitem a infância, porque a infância é uma idade sagrada. Ela precisa ser respeitada. Na infância é que se forma o caráter. Na infância é que nós acabamos adquirindo feridas profundas de alma, por não estarmos sendo cuidados, como deveríamos ser. Eu tive um problema com o pessoal lá perto de casa, onde o menino de 8 anos, a gente conversando com ele, que ele teve uma crise e tal, e ele, de repente, ele lançou essa coisa assim, que ele tinha 3 anos e ele se lembrou que a mãe dele levava homens para a cama e mandava ele ficar embaixo da cama. Com 8 anos ele jogou essa assim para nós, assim, eu e uma amiga que nós estávamos tentando acalmar ele, porque ele tinha fugido de casa e tal, e do nada ele surgiu com isso aí, ele lembrou da mãe. Então para nós, que a gente ouviu, assim, foi forte, né? Marcou ele, hoje ele é uma criança rebelde, ele está internado. Sim. Mas acabou com uma vida que podia, sabe-se lá o que ele viu até os 8 anos. Exatamente. Então é isso que a gente fala muito, que a gente traz muito, né? Assim, esse tempo que os pais não estão querendo gastar com seus filhos para uma infância saudável, né? Assim, em que a criança tivesse esse tempo de brincadeira
com os pais, de jogos, de ir numa praça, de andar de bicicleta, os livros, né? Que livros são esses que as crianças têm acesso? Porque muitas meninas na sala de aula, a gente vê que elas têm acesso a revistas que são revistas totalmente sensuais. E elas não deveriam estar tendo acesso. Onde estão os adultos que são responsáveis por eles? Aonde estão? Eles têm que estar presentes nessa situação, né? E você como educadora, quando tu se vê como uma criança numa situação, vocês como a escola, vocês têm que chamar os pais, como é que os pais reagem a algumas situações? Porque tem pais que ainda se voltam contra vocês. É que existe hoje uma coisa muito interessante, assim, que a maioria dos pais acham que a escola tem que educar. E a escola não tem que fazer esse papel. A escola pode auxiliar na educação, mas ela não tem esse papel. A escola vai ensinar os filhos, né, a ler, a escrever, mas a educação, ela tem que vir da família. É a família que forma a criança, não a escola. Claro que no momento que a criança, que nós deixamos uma criança na sala de aula, nós estamos dando autoridade para aquele professor cuidar daquela criança e educar, mas aquela pessoa não pode ser responsável por educar 30 crianças, né? Com 30 famílias completamente diferentes, com hábitos, com, enfim, culturas completamente diferentes. Aquele profissional não consegue fazer isso, né? E os pais muitas vezes acham que a escola tem esse papel. Não tem esse papel. E em que momento e como entra a erotização na infância? Então, hoje sim, eles têm esse acesso muito fácil, né, à erotização, porque eles veem todos os programas de televisão. As novelas. Todas as novelas. Os pais acham tudo muito normal, acham que as crianças, ou os pais nem prestam atenção. Outro dia foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu tenho uma neta de 5 anos, Rita, a Isabela. E tem um outro neto, que daqui a pouco ele vai ficar com ciúmes, que é o Caleb, que tem meses. E assim, eu achei muito interessante que eu estava com a minha neta e eu estava fazendo alguma outra coisa, não prestei atenção no que ela estava vendo na televisão. E no momento que começou a dar um programa que a mãe dela disse que ela não deveria assistir, ela me falou: vó, esse programa eu não posso ver. E aí eu prestei atenção e falei: por que tu não podes ver, Isabela? E ela me falou: minha mãe disse que isso não é bom para criança do meu tamanho. Então assim, ó, a criança aceita. Se os pais gastarem tempo conversando, explicando isso, não é para o teu mundo infantil, a criança aceita isso. E tu vê, a Laura nem estava presente no momento. Ela poderia muito bem, minha mãe não está aqui, vou ver. Mas não, a criança, ela é sincera, ela internaliza tudo. E se ela internalizou esta fala da mãe dela, né, que estava podando ela de ver alguma coisa que talvez ela tivesse curiosidade, é porque ela internaliza tudo realmente que for oferecido. Por isso nós temos esse papel tão importante de separar o que é bom e o que não é bom. Porque a criança, sim, vai estar internalizando tudo que ela receber. E se nós queremos proteger essa infância, proteger essa criança, formar um bom cidadão, então nós temos que gastar tempo com ele. Então você acha que também a participação dos pais, mesmo que sejam separados, né? Porque às vezes tu vai numa avó, a avó permite que tu faz uma coisa e a outra avó não permite. Isso aí também procura na cabeça da criança uma confusão, né? Porque aí ela não sabe quem é que está falando a verdade para mim. O que eu posso realmente? Como é que se trabalha isso daí? Porque, Rita, assim, hoje nós temos essa sociedade totalmente divergente, né? E, claro, os casais são separados, isso é fato, a gente não tem como retroceder, é o jeito como a gente vive, a gente tem a internet à disposição, a gente não quer retroceder e dizer, não, vamos, né? Não é isso. Nós simplesmente temos que saber direcionar. O limite. Dar o limite, dar a direção.
E com amor, por favor, né? Não é com... grito, né? Não é dessa castigo. forma. Então, assim, o que precisa haver? Precisa haver na família, nessa estrutura familiar, um consenso. Precisa existir nessa família uma combinação do que essa criança pode... Hoje existe essa guarda compartilhada. Sim. Né? A criança vai ficar tantos dias da semana com o pai, tantos dias com a mãe. Eles não podem falar linguagens diferentes. Eles têm que ter esse entendimento e falar a mesma linguagem. Eles têm que definir isso, tem que existir uma combinação, tem que existir regras para que essa criança não fique perdida. Porque ela vai ficar perdida e a criança é muito esperta. Ela vai começar a jogar para fazer o que ela quiser, ela vai começar... Aí ela vai manipular. Então, aí fica tudo muito confuso. Daí a gente chega na sala de aula e vê todas essas coisas acontecendo e a gente não consegue ter o domínio porque são muitas coisas, né? A sociedade está muito doente. Infelizmente, né, aliás? Infelizmente. Mas a gente tem... O que a gente fala? Que os pais procurem ajuda. Procurem ajuda a escola não tem, né, de novo, a obrigação de educar, mas a escola tem profissionais que podem auxiliar nisso. Então, se eu não me sinto ainda capaz de educar o meu filho, se eu estou confusa, eu preciso procurar uma ajuda. Na escola, ou um psicólogo, ou algum profissional que possa me dar um apoio. Porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter problema com essa criança que não foi educada. Né? E aí a gente lá na adolescência vai ter um problema muito mais sério. Porque daí vai entrar a droga, vai entrar uma série de outras coisas, né? Que nós podemos evitar tudo na infância. Ok, Liege. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Rita. Vamos ver outro tema, então. E quem quiser, né? Basta o teu e-mail, o teu Face, nossa consultora, nossa coach. Para os pais, que também eu acho muito importante os pais procurarem uma ajuda, né, que nem a Liege, que ela pode orientar para a educação dos filhos, que é uma formação do futuro, né, Liege? Verdade, são as nossas crianças, né? Nós precisamos protegê-las. Passa teu telefone, por favor. É 991 20 8989. Tu tem Face ou WhatsApp? Sim, é Liege Dalmaso. Com S ou com Z? Com S. Com S. Meu Face, né? Até a próxima, Rita Fedon Entrevistas, com assunto falando sobre criança, que eu acho que também é importante, né, nós que temos família, começar a formar eles com os bons adultos para o nosso futuro. Encerrando, então, já estou com saudades. Até a próxima.